gente hoje tem um assunto muito importante, um assunto que atende a pedidos e a muitos pedidos. Eu fico, ao mesmo tempo, feliz por trazer esse assunto, mas preocupada e triste de saber que você que está aí do outro lado anda sofrendo com dores pelo corpo, não sabe muito bem o que é isso e, de alguma forma, essas dores tiram a sua qualidade de vida e até mesmo a sua alegria de viver, né? Então, hoje, a gente vai falar, sim, sobre a fibromialgia, que é uma doença crônica, onde a pessoa fica com dores pelo corpo todo, principalmente nos ombros, costas e nas articulações, além de se sentir cansado e sem ânimo. É uma doença difícil de diagnosticar, mas é claro que existe tratamento e a gente vai entender melhor tudo sobre a fibromialgia agora com o Dr. Juliano Lhambi, que é ortopedista, especialista em cirurgia da coluna minimamente invasiva. Ele atua há mais de 15 anos em doenças da coluna e trouxe hoje pra gente esse tema. Muito obrigada por ter vindo, viu, doutor Juliano? Agradeço o convite para estar aqui novamente. Obrigado. E foi como eu falei, né? Eu fico pensando tanta gente, porque o Brasil é tão grande, né? A gente pensa muito nesse mundo que nos cerca, que é em São Paulo, onde tudo acontece, mas tem gente que está muito distante, que não tem nem acesso a um bom médico e que tem sentido muitas dores e tem a suspeita de fibromialgia. O que é a fibromialgia? Na verdade, a fibromialgia hoje ela é considerada uma síndrome, um conjunto de sintomas, como você falou, um conjunto de achados, vamos dizer assim, né? Ela, em alguns trabalhos, mostram até 8% de prevalência, ou seja, imagine 8% da nossa população tendo algum sintoma desses que muitas vezes até pode passar despercebido. Ela se caracteriza por uma dor pelo corpo, ela pode englobar mais de um membro, ou seja, os braços ou muitas vezes as costas ou as pernas, a parte superior do tronco, né? Se caracteriza por uma dor que ela acaba se tornando crônica com o passar do tempo, né? Então essa dor incomoda muito o paciente, é uma dor que ela pode acometer o membro inteiro, mas também existem muitos pontos que até o pessoal deve mostrar depois. Existem alguns pontos espalhados pelo nosso corpo, pelas costas, pelos músculos dos braços, na coluna lombar e alguns nas pernas. Então é um conjunto de sintomas, vem acompanhado não só de dor, mas nós temos fadiga, aquela dificuldade para dormir, para fazer atividades. Então existem alguns pontos que, se você tiver um número X de pontos, você pode caracterizar o paciente como tendo uma fibromialgia, né? Então essa é a característica da fibromialgia. E existe uma causa para a fibromialgia? Na verdade, não existe uma causa física. Existe alguns achados, alguns estudos dizem que existe uma alteração no fuso muscular, que é uma parte do músculo, é uma coisa muito técnica. Então essa alteração poderia causar uma dor crônica, né? Os mecanismos de dores estão envolvidos nessa tensão da musculatura. O paciente realmente nos queixa muito dessa tensão. Doutor, eu sou uma pessoa muito tensa, eu sinto que a musculatura está tensa. Então, existem algumas teorias. O que nós sabemos é que existem alguns fatores predisponentes, algumas situações. O paciente nunca teve sintomas parecidos e depois de algum acidente, exercício físico extenso, às vezes coisas pequenas que você faz, você começa a desencadear os sintomas de uma crise que ela pode se perdurar, na verdade. Né? Então, os sintomas são essas dores e cansaço, é isso? Não, existem algumas coisas mais, né? O principal seria a dor, um cansaço físico que nós temos, às vezes você chama até isso de síndrome de fadiga crônica, mas você tem alterações do sono, isso altera um pouco o teu humor também, então existe um conjunto de situações. Essas são as coisas principais que a gente vê a maioria dos pacientes. Então, a dor, os pontos de dor, a alteração de sono, a alteração de humor que o paciente pode sentir por essas complicações todas. Então, é por isso que a gente chama de uma síndrome, são os sintomas associados. Eu tenho recebido alguns e-mails e alguns telespectadores relatam que não conseguem nem sair da cama, que sentem uma dor muito grande e eles não conseguem mais fazer o artesanato que gostam muito, fazer uma comida que gostam muito, nem mesmo passear. É isso? Isso também é um sintoma? A fibromialgia deixa a pessoa arriada de cama? É o tal do cansaço que a pessoa fala, o paciente se queixa muito disso. Então, nós sabemos que alguns pacientes têm uma intensidade tão grande que limita a tua vida, ou seja, você deixa de fazer as tuas atividades, você deixa até mesmo de sair da cama, você está muito cansado, você se sente cansado. O músculo, antigamente se falava em inflamação no início, né? Hoje a gente sabe que não é só inflamação, não é inflamação o problema, mas
esse cansaço crônico, essa falta de atividade, uma alergia, pode acontecer com a fibromialgia. Uma das queixas mais comuns e mais debilitantes no dia a dia. Agora, como é que trata isso, então? O tratamento é um conjunto de ações, que você tem que tomar para controlar os sintomas. Ou seja, começa desde a medicação, existem várias formas, vários medicamentos que a gente pode usar, são antidepressivos, são medicações para dor, são os anti-inflamatórios, os analgésicos que nós temos, e algumas medicações que eles são também anticonvulsivantes, ajudam a gente a controlar esses sintomas. Além das medicações, nós temos muita fisioterapia, ela tem que ser uma fisioterapia corretamente aplicada, não é aquilo que a gente ouve e que a gente vê corriqueiramente, é uma fisioterapia que tem que ser estandardizada, ou seja, tem que ser específica para aquele paciente, porque às vezes você vai fazer uma fisioterapia, você tem um excesso de atividade e você começa a desencadear dor nesse paciente, daí ele me diz, não, uma fisioterapia não funciona para mim, doutor. Não, você às vezes está fazendo a mais ou de uma maneira não correta. Você tem um limite. A atividade física nos ajuda muito dentro do tratamento, ou seja, você tem que ter uma musculatura um pouco mais reforçada à medida do teu limite, obviamente. Se você fizer demais, esse paciente normalmente tem muita dor, né? Depois dessas atividades. Atividades na água ajudam muito, algumas manipulações, até mesmo manipulações ou massagens que vão recuperar um pouco a tua musculatura, relaxar a musculatura. Então, se você unir todas essas situações, você acaba conseguindo controlar. Mas é uma coisa mais difícil, não é uma situação muito fácil. Quando ela começa a ficar crônica, você tem que ter atenção o que é o fator desencadeante principal. Se você conseguir controlar o que mais te causa dor, agir em cima disso. Isso é importante. Você falou agora há pouco das massagens, né? E nós pesquisamos e vimos que o Rolfing é uma técnica que tem ajudado muito no tratamento da fibromialgia, né? Como coadjuvante dos medicamentos, depois que a pessoa passa no médico. E que tem dado resultado. Hoje, inclusive, a gente tem um rolfista que vai mostrar pra gente um pouco sobre esse trabalho, como faz. O Thomas, que tem até uma característica muito interessante, ele é cego e faz um trabalho divino como rolfista. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar pra você que tá em casa. Agora, no começo do tratamento, você disse que são usados também, em alguns casos, antidepressivos. E eu já entrevistei alguns psiquiatras aqui que falaram que existe uma relação entre depressão e fibromialgia. Que relação é essa? Também existe. Nós sabemos que o paciente que tem uma fibromialgia, que tem esse diagnóstico, porque muitas vezes até é um grande erro a gente achar que tudo é fibromialgia. Na minha área, nós temos isso muito comumente no consultório. Ou seja, o paciente chega dizendo, doutor, eu tenho uma fibromialgia aqui nesse meu ombro, no meu trapézio, tá me incomodando. Você vai examinar o paciente, ele tem uma doença de base. Que é o quê? Ele tem um problema no ombro, tem um problema na musculatura ou na própria cervical. Então, isso é o primeiro cuidado. A depressão, nós sabemos que existe esse quadro associado. Muitos pacientes têm a depressão. Muitos pacientes acabam, quando você usa o depressivo, melhora o teu humor, melhora a tua musculatura, né? E você acaba melhorando, então, os sintomas. Existe uma situação associada, mas tecnicamente não é a depressão que causa a fibromialgia, não existe isso. Tá, mas tem uma relação entre Existe uma relação, elas. sem dúvida. Mesmo quando a pessoa está utilizando o antidepressivo, é necessário o uso de anti-inflamatório? Nós usamos o antidepressivo em doses baixas porque eles têm, para o pessoal em casa entender um pouquinho mais, a medicação ela tem uma função naqueles neurotransmissores de dor, então é uma coisa muito complexa para a gente explicar em pouco tempo, mas os antidepressivos em doses baixas, eles nos ajudam a controlar as dores, mesmo que seja uma dor na coluna, uma hérnia ou qualquer outra situação, eles nos ajudam isso, né? Então a gente sabe que se você associar o antidepressivo com um anti-inflamatório, que vai ser um analgésico que você vai usar, ou um analgésico puro, nós conseguimos ajudar o paciente a melhorar os sintomas, controlar esses sintomas. Hoje em dia a gente costuma procurar e pesquisar qual é o fator desencadeante e tirar isso do teu dia a dia. Isso é uma maneira de tentar controlar a crise, que muitas vezes pode ser bem prolongada até. E falando em tratamento, esse tratamento dura muito tempo? E ele mostra eficiência? Ou é uma doença que tem que ser controlada? Ela não existe uma maneira de nós terminarmos com ela, a maioria das vezes. Você pode evoluir em crises, não é como outro tipo de patologia, por exemplo, uma hérnia que você tem as dores, você vai lá e tira a hérnia e o paciente acaba melhorando. Nós temos como controlar. Nós sabemos que ela existe, ela é normalmente gerada nas crises, então se você conseguir controlar, a gente tem uma resposta muito boa, o paciente acaba evoluindo muito bem.
mas a gente não consegue desfazer uma fibromialgia. Assim, nós controlamos a patologia. E isso dura o quê? Um tratamento de um mês? Um tratamento mais longo? Muitas vezes a gente demora até 2 ou 3 meses para ter uma efetividade, ou muitas até mais tempo do que isso. Então, por isso o paciente não pode desistir, ou seja, tem que se dedicar, ele tem que ter um tempinho para se cuidar no seu dia a dia. Então não pode ser, vou tomar uma medicação e em 30 dias eu não tenho mais nada. Não é bem assim. Poucos casos evoluem dessa maneira. A maioria das vezes você tem que acompanhar esse paciente por um bom tempo, meses mesmo. Ela é de evolução longa e de controle demorado. Ok. E quando a pessoa está sentindo dor, normalmente ela não tem vontade de fazer nenhum tipo de exercício, não tem vontade nem fazer a fisioterapia. Ela deve forçar um pouco o corpo dela a essa atividade ou não? Respeita-se a dor e fica ali de cama mesmo? A maioria das vezes a gente costuma pedir que o paciente respeite a dor, mas ele tem que ter uma certa atividade física, que ela tem que ser dosada, o tipo de atividade, a quantidade, a intensidade tem que ser dosada. Se você fizer demais, o paciente acaba com dor, que é o que você me falou. Muitos não querem fazer ou acham que tem mais dor quando fazem ou não tem uma efetividade. Isso tem que ser muito bem controlado. Se você fizer alguma atividade que não seja benéfica para o paciente, ele vai acabar tendo mais dor. Então é aquilo que eu te falei, qual é a fonte da dor? Qual é a situação que produz a crise? É isso que a gente tem que diagnosticar. Se é o exercício em excesso, tem que ser controlado. Perfeito. Juliano Liambi é diretor da Clínica Reforte. O site é o drjuliano.com.br. Doutor Juliano, abreviado drjuliano.com.br. A gente vai voltar no próximo bloco. Tem algumas perguntas e aí eu quero que você responda. E eu tenho certeza que a pergunta de é muito parecida com a sua. Você acaba se beneficiando se você ainda não participou. Mas há tempo de você enviar sua pergunta através do nosso e-mail vidamelhor@redevida.com.br. A gente volta já para respondê-las. Hoje a gente está falando sobre fibromialgia, que é uma doença que causa dores pelo corpo, principalmente nas articulações. Muita gente sofre com fibromialgia, muita gente tem dores e não sabe exatamente o que é. A gente já teve a oportunidade de ouvir o Dr. Juliano Liambi no bloco anterior, falando um pouco sobre essa doença, sobre o tratamento, sobre os sintomas. Existe tratamento, mas precisa ser feito um controle disso tudo, não é, doutor? Existe. É um tratamento que nós chamamos de multidisciplinar. Não é só tomar medicação, não é só fazer a fisioterapia, não é só fazer atividade física, porque muitas vezes ela pode te trazer alguns problemas, você tem que fazer um diagnóstico daquilo que te melhora. Não é só o acompanhamento tomando alguma droga que seja um antidepressivo ou somente os anti-inflamatórios. É um conjunto de atitudes. Esse é o segredo para você poder ajudar o paciente. Você tem que fazer uma cadeia de tratamento baseada em múltiplos pontos. Esse é o segredo. Perfeito. A gente vai ter a oportunidade hoje de aprender um pouquinho sobre o Rolfing, que tem ajudado no tratamento da fibromialgia, tá? A Luciana Silva Jufa, ela é de Vitória, no Espírito Santo. Participou através do nosso e-mail vidamelhor@redevida.com.br e ela diz o seguinte: tenho fibromialgia, faço tratamento há 5 anos com o medicamento Cymbalta, porém não consigo me exercitar. A última tentativa foi a yoga. Já não sei mais o que fazer, me sinto pior a cada dia. Existe a possibilidade dela estar tomando um medicamento que não está sendo eficiente? Existe a possibilidade de ela não estar tomando medicação suficiente, vamos dizer assim. Se ela tem dor, nós temos que tentar aliviar essa dor dela. O Cymbalta ajuda, é uma das medicações que nós usamos. Mas existem os analgésicos, os anti-inflamatórios, medicações que são coadjuvantes. É aquilo que eu falei antes, nós temos que tentar unir os tratamentos, né? Ela me falou muito sobre atividade física. Nem sempre a atividade física é o melhor tratamento para todo mundo. Tem pacientes que não suportam a atividade física. Então, existem até alguns cuidados de alguns pacientes que você pede para que ele faça repouso ou descanso durante o dia, um descanso de 30 minutos, um soninho durante 30 minutos durante o dia, o que para descansar essa musculatura. A maioria dos pacientes se sentem melhor com a fisioterapia e com a atividade física, nem todos. Talvez o que ela esteja fazendo de atividade física não seja o ideal. Talvez ela procure um outro tipo de atividade ou fazer repouso durante o dia para não se cansar e não ter muita dor. Tem que ser individualizado, esse é o segredo. Cada um tem uma indicação diferente do outro. Perfeito. A Osinelli Araújo, ela diz: boa tarde, gostaria de saber se esses sintomas que eu tenho podem ser fibromialgia. Ela tem falta de memória, muita dor no corpo, nos ombros principalmente. Ela diz que fica com o corpo todo quente e vermelho, parece que está com febre. O corpo dela chega a arder. Ela diz que quando ela fica nervosa, ela sente mais dores, principalmente nas costas, nos braços e nos ombros.
Ela tem alguns sinais que são de fibromialgia, queimação, as dores. Por exemplo, paciente muito estressado que não consegue relaxar, você fica com uma tensão da musculatura muito grande durante todo o dia, funciona quase como um exercício. Eu costumo dizer para os meus pacientes, se você não relaxar, parece que você está se exercitando o dia inteiro, então você vai ter mais dor. Mas o segredo na fibromialgia, que é uma situação que a gente vê muito comumente, é o erro diagnóstico. A gente não pode dizer que qualquer tipo de dor que seja generalizada no corpo ou nos braços é uma fibromialgia. Ela tem que procurar lá o colega que possa ajudar para que você tenha um diagnóstico diferencial, que nós chamamos. Normalmente a fibromialgia não tem um exame específico que a gente peça, faça esse exame e você vai ter o diagnóstico. Não, é um conjunto de sintomas, normalmente por exclusão. Se você não tem outras causas diagnosticáveis e tem a queimação, a dor, a fadiga, essas dificuldades, como a paciente está te relatando, você com certeza deve ter um quadro semelhante a de fibromialgia. Mas não esqueça, outras patologias também causam dores, então investigue tudo que você possa. Quando a gente não achou mais nada, é quase um diagnóstico de exceção. Nós temos aí uma grande chance de ter uma fibromialgia. Ok. A Lu Souza, ela diz que está doente, diagnosticada com poliomielite. Antes ela sentia muitas dores e também foi diagnosticada como fibromialgia. Ela gostaria de saber se existe alguma ligação entre essas duas enfermidades, como tratar, e se não houver nenhuma ligação, ela gostaria que a gente falasse depois sobre poliosite. Poliosite ou poliomielite? Poliomielite. Vamos trazer sim esse assunto para poder esclarecer a toda a população sobre o que se trata. Tem alguma relação entre essas duas doenças? Na verdade, são patologias diferentes. É aquilo que eu acabei de falar. Existem doenças que são o diagnóstico diferencial, por exemplo, são os diagnósticos diferenciais que nós temos. Muitas doenças reumáticas estão dentro disso. A poliomielite é um tipo de diagnóstico diferencial, ou seja, você tem sintomas muito semelhantes, mas nós conseguimos ter um diagnóstico, às vezes com biópsia, com alguns exames, alguma coisa que possa nos trazer uma diferenciação. Então, ela tem sintomas semelhantes, mas não é fibromialgia, é uma situação diferente, mas que, como eu falei, muitas patologias têm sintomas muito idênticos. Ela tem que procurar o pessoal lá na cidade dela para que faça uma avaliação correta e descartar outras doenças que podem também produzir dor, fraqueza, fadiga e essas situações. Ok. A Célia Queiroz diz que está sentindo muita dor na coluna há uns 15 dias e o médico receitou o Pasalix, que é um remédio para combater a ansiedade por conta do estresse. Ela notou uma enorme diferença, tem sido muito bom e as dores diminuíram muito. Ela diz, pergunta por quanto tempo ela pode usar esse medicamento? Na verdade, o que ele está fazendo com esse relaxante, vamos dizer assim, um tipo de medicação para dar uma relaxada, você está tratando somente o sintoma, ela não está indo atrás da causa. Então, a dor lombar tem muitas causas, não só a fibromialgia. Provavelmente ela deva ter um disco doente, um disco degenerado, ou alguma faceta que são pequenas articulações inflamadas, ou simplesmente fez um esforço físico, tem a musculatura machucada, um estiramento. Então, não é bem essa conduta que a gente procura, só um relaxante muscular, porque às vezes não é isso que precisa. Você tem que ter um anti-inflamatório, um analgésico, fazer um exame, uma ressonância, um raio-x para descartar outras situações. Então, peça para ela, eu peço que ela faça uma investigação um pouco mais profunda do porquê a dor. Célia, investigue mais, a sua saúde merece respeito. A Carol é de Barra Bonita, ela diz, boa tarde, eu sinto muita dor no braço esquerdo entre o ombro até o cotovelo, entre o ombro até o cotovelo. Uma dor suportável, mas nas épocas de frio me prejudica muito. E dependendo da posição que eu durmo, o braço chega até a formigar. Trabalho sentada, não pratico muito exercício. Eu posso estar com fibromialgia? O sintoma dela é muito restrito, vamos dizer assim, né? Ela diz que tem uma dor no ombro que desce até perto do cotovelo. Muitas patologias dentro do ombro, que é bem parte da minha área, ou seja, ortopedia, elas começam assim. Você tem uma dor dentro do teu ombro, ela pode se irradiar para uma região até próximo do cotovelo. Por quê? Porque os tendões dentro do ombro estão machucados. A diminuição do espaço acaba por irritar essa musculatura. Quando ela deita, por exemplo, quando ela dorme, o húmero, a cabeça do húmero sobe, diminui mais ainda o espaço e pode comprimir essa musculatura, produzindo dor. Então, nem todos os sintomas são fibromialgia. Eu vendo a queixa dela agora, eu investigaria o ombro. Ela pode ter alguma patologia dentro do ombro. A fibromialgia é uma dor um pouco mais generalizada, com pontos dolorosos, de pressão, então tem que ser avaliada, tem que ser examinada de uma maneira mais correta, né? Ok. A Fátima Luzia, ela diz que sofre com fibromialgia há anos, ela está numa crise atualmente, os médicos não passam antidepressivo. Ela quer saber se ataca dores no pé também, porque ela não consegue praticamente caminhar.
voltamos à mesma situação. As dores no pé, elas podem ter uma causa específica de patologia do pé. Ortopedicamente, você sabe que existem patologias degenerativas ou traumas ou excessos que você comete no pé, produzindo dor. Se ela não tiver esses outros pontos, nós precisamos pelo menos, os livros falam, mais ou menos de 12 pontos espalhados pelo corpo, a gente dá um diagnóstico mais preciso, mais certo. Existem casos que nós chamamos borderline, ou seja, tem sintomas, mas não preenche todos os critérios, então investigue outras coisas. Talvez o teu problema seja no pé e fácil de resolver. A Antônia Frazão, ela é de São Luís do Maranhão, ela disse que fraturou o punho. A pergunta dela não é de fibromialgia, mas eu vou te atender aqui, hein, Antônia? Fraturei o punho, estou fazendo há 4 meses fisioterapia, mas sinto muitas dores no tratamento. Chegam a ser insuportáveis essas dores. Ela pergunta o que ela pode fazer para aliviar esse sofrimento. Eu vou te falar como ortopedista que trata fraturas. Então, toda fratura pode te dar um período de recuperação mais prolongado. Se a fratura está consolidada, se a fratura foi bem tratada, você fez o tempo necessário de imobilização para que aquela estrutura óssea consolidasse, ou seja, ficasse anatomicamente, o pessoal em casa chama de cicatrizar, certo? Ou seja, aquela fratura, ela consolida. Você começa a fazer a fisioterapia. Dependendo do grau de trauma, se foi tudo bem, se está consolidado, ele vai acabar melhorando e pode demorar muito mais tempo. Se ela não está evoluindo bem, o colega lá tem que avaliar ela, porque podem haver alguns outros problemas durante essa consolidação. Não consolidou, existe uma situação onde existe uma reação inflamatória muito grande por ter usado gesso e tudo mais, tem que ser investigado. Então, como ortopedista, eu diria, não pode parar com a físio, mas investigue, faça uma avaliação com o médico que te tratou para ver se tem alguma outra coisa a mais que pode estar causando a dor. E ela pergunta se ela pode fazer algum exercício em casa. Na verdade, o exercício tem que ser controlado. Se está consolidado, ou seja, o tratamento finalizado, não existe nenhum outro problema, a gente quer que o paciente retorne à atividade física progressiva, né? Esse é o ideal. Mas com um acompanhamento, com um fisioterapeuta, e aí ele vai te liberar para fazer coisas mais pesadas. Okay. Controlado, né? Muito obrigada, doutor Juliano Liambi. Se você quer mais dicas, informações, quer entrar em contato, marcar uma consulta, www.drjuliano.com.br drjuliano.com.br, ele é da clínica Reforte. Tá Obrigado certo? pelo convite. Até a próxima oportunidade, foi muito bom recebê-lo. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre Rolfing. Se você quiser ficar para assistir, eu acho que pode ser bacana, porque o Rolfing tem ajudado a muita gente que está sofrendo com fibromialgia, né?